Você pertence a nós dois, eles disseram. Casei com gêmeos siameses aos 16 anos. Eles me fizeram prisioneira. Meu nome é Sussurro Oliveira. E aos 81 anos, preciso contar algo que corrói minha alma há 65 anos. Quando tinha 16 anos, casei com 2 homens ao mesmo tempo. Gêmeos siameses. E eles me fizeram prisioneira por 3 anos, me forçando 8 vezes por dia até eu pensar que morreria disso. Sei o que você está pensando. Você está pensando que esta velha perdeu o juízo, sentada aqui na minha casinha na Rua das Flores, com meu chá esfriando e meu gato ronronando no parapeito da janela. Você pensa que os anos embaralharam minhas memórias como ovos numa frigideira. Mas estou contando a pura verdade e cada palavra está marcada no meu coração como ferro quente. Sou Sussurro Oliveira, embora esse nem sempre tenha sido meu nome. A maioria das pessoas em Caldeirão do Sul, Minas Gerais, me conhece como a viúva que vive sozinha, cuida da sua pequena horta e vai à igreja todos os domingos com um prato coberto para o almoço comunitário. Elas veem uma senhora que levou uma vida quieta. Talvez quieta demais, talvez cuidadosa demais em manter as cortinas fechadas e seu passado trancado mais firme que um cofre de banco. Mas nem sempre fui tão cuidadosa, nem sempre fui tão quieta. Houve um tempo em que eu era apenas uma menina assustada, sem ter para onde ir e ninguém a quem recorrer. E fiz uma escolha que pensei que me salvaria. Em vez disso, quase destruiu tudo que eu era e tudo que poderia ter sido. Mantive essa história enterrada tão funda por tanto tempo que às vezes me perguntava se realmente aconteceu. Mas as cicatrizes não mentem. As memórias não desaparecem. E o som de uma porta sendo trancada ainda faz minhas mãos tremerem como folhas num temporal. Acho que é hora de contar a alguém toda a verdade do começo ao fim, porque carregar isso sozinha tem sido como tentar segurar um rio com as mãos nuas. Então, sente-se comigo se quiser. Deixe-me levar você de volta a 1959, quando eu tinha apenas 16 anos e achava que sabia como o amor deveria ser. Vou contar sobre José e Emanuel Ribeiro e como o que começou como salvação se transformou no pesadelo mais longo da minha vida. E talvez, só talvez, se você ouvir cada palavra que tenho a dizer, entenderá como uma pessoa pode sobreviver ao impossível e ainda encontrar um jeito de chamar isso de vida. Essa não é uma história bonita. Não é uma dessas histórias que as pessoas contam em reuniões de família com sorrisos nos rostos. É o tipo de história que fica escondida nos cantos escuros da memória, onde ninguém gosta de olhar. Mas também é uma história de sobrevivência. De como uma menina que não sabia nada do mundo aprendeu a mais dura das lições e ainda encontrou um jeito de continuar vivendo. Os anos se passaram, o mundo mudou, mas aqueles 3 anos no Morro do Sabiá continuam tão vivos na minha memória quanto o dia de ontem. Posso fechar meus olhos e ainda sentir o cheiro daquela casa, ouvir o assoalho de madeira rangendo sob meus pés, ver o jeito que a luz do sol entrava pelas frestas das janelas trancadas. E posso ver os rostos deles, tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo, me olhando como se eu fosse um tesouro que eles tinham encontrado e nunca iam soltar. Não conto essa história para assustar ninguém ou para que sintam pena de mim. Conto porque há outras pessoas presas em suas próprias versões do Morro do Sabiá, pessoas que acham que não têm escolha, que não têm voz, que não têm saída. E quero que saibam que, mesmo quando parece impossível, mesmo quando todas as portas estão trancadas e todas as janelas fechadas, ainda pode haver um caminho para a liberdade. Você precisa entender algo sobre Caldeirão do Sul, Minas Gerais, em 1959. Era o tipo de lugar onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, mas alguns segredos eram tão sombrios que as pessoas fingiam que não existiam. Os gêmeos Ribeiro eram um desses segredos. Eles moravam no alto do Morro do Sabiá, naquela casa grande e branca que pertencia aos avós deles. E a maioria das pessoas na cidade agia como se aquela casa estivesse vazia, como se aqueles rapazes nunca tivessem nascido. Mas eu sabia que eles existiam porque os tinha visto uma vez quando tinha uns 12 anos. Eu estava passando pela venda com Dona Juraci. Ela era a senhora que me acolheu depois que minha mãe morreu.
e eu peguei um vislumbre deles pela janela traseira da caminhonete velha do seu Sebastião. 2 homens adultos, compartilhando um corpo da cintura para baixo, sentados quietos como ratos de igreja, enquanto seu Sebastião carregava as compras. Dona Juraci puxou meu braço com tanta força que pensei que ela o arrancaria e me disse para nunca ficar olhando para os mistérios de Deus, que certas coisas não eram feitas para olhos jovens verem. Eu era órfã, entende? Tinha sido desde os 10 anos quando minha mãe pegou tuberculose e foi definhando até virar nada no espaço de 6 meses. Meu pai tinha fugido quando eu era só um bebê, então quando mamãe morreu, virei o que chamavam de tutelada por caridade. Dona Juraci me acolheu, mas não foi por bondade. A prefeitura pagava um dinheirinho todo mês, e eu ganhava meu sustento fazendo comida, limpeza e remendos. Ela não era cruel exatamente, mas também não era calorosa. Amor era um luxo que não podíamos pagar naquela casa. Quando fiz 16 anos, Dona Juraci deixou claro que meu tempo debaixo do teto dela estava chegando ao fim. Os pagamentos da prefeitura parariam quando eu completasse 18, e ela tinha seus próprios problemas para se preocupar. Ela tinha começado a falar sobre encontrar um trabalho adequado para mim, o que numa cidade como Caldeirão do Sul significava trabalhar na cozinha de alguém, ou talvez limpando quartos na pensão se eu tivesse sorte. Se não tivesse sorte, bem, havia outros tipos de trabalho que meninas desesperadas às vezes tinham que considerar. Foi quando o pastor Moreira veio ver Dona Juraci com o que ele chamou de uma proposta vinda de Deus em pessoa. Eu estava na cozinha fazendo pão para o jantar, quando ouvi suas vozes passando pelas paredes finas, baixas e sérias, como se estivessem discutindo arranjos para um funeral. O pastor, ele disse a Dona Juraci, que a família Ribeiro tinha feito um pedido incomum. Eles estavam procurando uma jovem para casar com os rapazes, ambos legal e adequado, perante Deus e o Estado de Minas Gerais. Não era inédito, disse o pastor, em casos como o deles, onde a natureza tinha amarrado 2 almas em um corpo. A lei permitia isso em circunstâncias especiais, e a igreja santificaria desde que todas as partes estivessem dispostas e em idade adequada. Os Ribeiro estavam oferecendo uma soma generosa a quem ajudasse a arranjar tal casamento, dinheiro suficiente para deixar Dona Juraci confortável por anos. E eles estavam pedindo especificamente alguém jovem, alguém que pudesse se adaptar à situação deles, alguém que não se assustasse com a condição deles. O que eu não sabia então, não podia saber, era que aqueles pedidos incomuns tinham acontecido antes. A família Ribeiro tinha um histórico dessas uniões especiais que remontavam até o avô dos gêmeos, que também tinha nascido assim, ligado ao próprio irmão. Era como uma tradição sombria, passada de geração a geração, escondida atrás dos muros brancos daquela casa no Morro do Sabiá. A cidade toda conhecia a história, mas ninguém falava sobre isso. Era como um pacto silencioso, uma mancha que todos preferiam ignorar. Os velhos balançavam a cabeça e sussurravam que era castigo divino. Os jovens inventavam histórias de terror sobre a casa. As mães puxavam seus filhos para o outro lado da rua quando passavam perto da entrada do caminho que levava ao morro. E lá estava eu, ouvindo o meu futuro ser decidido como se eu fosse apenas uma peça no tabuleiro do destino de outras pessoas. Não era a primeira vez, claro. Minha vida tinha sido decidida por outros desde que minha mãe fechou os olhos pela última vez, mas desta vez parecia diferente. Desta vez, o caminho que estavam escolhendo para mim era tão estranho, tão fora do comum, que nem nos meus pesadelos mais sombrios eu poderia ter imaginado. Naquela noite, deitada na minha cama estreita no canto da sala de Dona Juraci, fiquei olhando para o teto e pensando no que tinha ouvido. Tentei imaginar como seria viver com 2 homens que dividiam um corpo. Como seria ser esposa de ambos? Como funcionaria? Bem, tudo. Minha mente de 16 anos mal podia compreender o que aquilo significava realmente. Eu tinha beijado apenas um rapaz na vida, o filho do padeiro, e ele tinha se mudado para a capital no ano anterior. O que eu sabia sobre ser esposa, muito menos esposa de 2 homens, mas também pensei em como seria ter uma casa de verdade, talvez até um jardim
onde eu pudesse plantar flores. Sonhei com uma cozinha só minha, onde ninguém me daria ordens o tempo todo, onde eu poderia fazer um bolo sem ter que pedir permissão para usar os ovos. E mais que tudo, pensei em como seria pertencer a alguém, ter alguém que se importasse comigo, que me visse como mais que apenas um fardo, uma boca extra para alimentar, ou um par de mãos para trabalhar. Na manhã seguinte, quando Dona Juraci me chamou na sala e me contou sobre a proposta, fingi surpresa. Ela explicou tudo como se estivesse me oferecendo uma oportunidade maravilhosa, uma bênção que tinha caído do céu. Falou dos Ribeiro como homens decentes, cristãos, com posses, que poderiam me dar uma vida que ela nunca poderia oferecer. Falou sobre o futuro incerto que me esperava quando eu fizesse 18 anos. E então, com aquele olhar que dizia que ela já tinha tomado a decisão por mim, perguntou o que eu achava. Acho que é muita bondade dos Ribeiro, eu disse, tentando parecer grata e um pouco assustada, que era o que ela esperava de mim. Mas eu nem os conheço. Lembro de estar lá com farinha nas mãos, ouvindo eles falarem de mim como se eu fosse gado sendo vendido em leilão. Todo o meu futuro sendo decidido por duas pessoas que me viam como nada, além de um problema a ser resolvido e um cheque a ser recebido. Dona Juraci me chamou na sala naquela noite depois que o pastor saiu. Ela me sentou na cadeira boa, aquela com as flores azuis que eu geralmente era proibida até de tocar, e explicou a situação com o tipo de palavras cuidadosas que você usa quando está tentando fazer algo terrível parecer razoável. Os gêmeos Ribeiro, ela disse, eram homens cristãos bons que tinham recebido uma mão difícil do Todo-Poderoso. Eles tinham propriedades consideráveis, tinham dinheiro no banco e podiam sustentar uma esposa de formas que poucos homens em Caldeirão do Sul conseguiriam. Seria um casamento de conveniência, ela disse. Mas conveniência era melhor que caridade, e caridade era tudo o que eu poderia esperar de outra forma. O que ela não disse, o que pairou no ar entre nós como fumaça de uma fogueira morrendo, foi que eu não tinha realmente escolha. Aos 16 anos, sem família, sem dinheiro e sem perspectivas, eu podia aceitar essa proposta ou me encontrar na rua quando fizesse 18 anos. Perguntei a ela se ela já os tinha visto pessoalmente, e seu rosto ficou branco como leite. Ela me disse que algumas coisas neste mundo eram assunto de Deus, não nosso, e que uma boa mulher cristã aprendia a aceitar o que o Senhor oferecia sem questionar sua sabedoria. E foi então que soube que o que me aguardava no alto do Morro do Sabiá mudaria tudo sobre quem eu era e quem eu pensava que poderia me tornar. Na manhã seguinte, Dona Juraci já tinha respondido ao pastor Moreira. Eu iria encontrar os gêmeos na semana seguinte. Ela gastou os dias me preparando como se eu fosse um cordeiro sendo enfeitado para o abate. Me ensinou a falar baixo, a andar com os olhos no chão, a nunca olhar diretamente para os olhos de um homem porque isso podia dar a impressão errada. Me fez praticar servir chá sem fazer barulho com a xícara, dobrar guardanapos em formatos bonitos, recitar versículos da Bíblia que falavam sobre submissão e obediência. Tirou meu único vestido bom do baú de cedro, onde guardava as coisas que tinham valor, e o passou com ferro quente até que cada vinco estava perfeito. Os Ribeiro estão te dando uma chance que menina nenhuma na sua situação teria. Ela repetia, como se estivesse tentando me convencer ou talvez convencer a si mesma. Você deve ser grata, sussurro. Deve mostrar sua gratidão em tudo que faz. Grata. Essa palavra me perseguiu durante toda aquela semana. Eu devia ser grata por ser vendida como uma vaca no mercado? Devia ser grata por ter minha vida decidida por outras pessoas, sem que minha opinião importasse? Mas então pensava no que aconteceria se eu dissesse não. Para onde iria? Quem me acolheria? Em Caldeirão do Sul, uma menina sem família era como uma folha solta ao vento, acabaria na lama mais cedo ou mais tarde. O dia do encontro chegou mais rápido do que eu queria. Era uma manhã de terça-feira, e o céu estava limpo, de um azul que quase doía nos olhos. O pastor Moreira veio nos buscar na sua caminhonete velha, e Dona Juraci se sentou na frente com ele, me deixando sozinha no banco de trás, como se eu já não fizesse mais parte da casa dela. Eles conversavam baixo lá na frente,
palavras que eu mal conseguia ouvir sobre arranjos e dinheiro e datas, enquanto eu olhava pela janela, vendo as casas da cidade ficarem para trás à medida que subíamos o Morro do Sabiá. O caminho era de terra vermelha, cheio de curvas e pedras soltas que faziam a caminhonete pular e balançar. De vez em quando, eu via o pastor olhando para mim pelo espelho retrovisor, seus olhos preocupados, como se ele também não tivesse certeza se o que estávamos fazendo era certo. Mas então ele desviava o olhar, voltando a conversar com Dona Juracy, e eu ficava ali, agarrada à beirada do banco, meu estômago se revirando não apenas por causa das curvas da estrada. À medida que subíamos, as árvores ficavam mais densas, formando um túnel verde sobre o caminho. A luz do sol entrava em feixes entre as folhas, dançando no chão de terra como moedas de ouro. Era bonito de um jeito que fazia meu coração apertar. Como algo tão bonito podia me levar a algo que me dava tanto medo? Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a caminhonete fez a última curva e lá estava ela, a casa dos Ribeiro. Grande e branca, com janelas verdes e uma varanda que corria toda à frente, como nas casas das histórias antigas que minha mãe contava. Tinha 2 andares, com um telhado íngreme e uma chaminé de tijolo de onde saía uma fina linha de fumaça. Um jardim crescia em volta da casa, cheio de flores coloridas e bem cuidadas. E no meio do jardim, um caminho de pedras levava até a porta da frente. Era a casa mais bonita que eu já tinha visto na vida. E por um momento, só um momento, me permiti pensar que talvez isso não fosse tão ruim. Talvez viver numa casa assim, com homens que tinham dinheiro suficiente para manter tudo tão bem cuidado, fosse melhor do que o futuro incerto que me esperava na cidade. Talvez Dona Juracy estivesse certa, e eu devesse ser grata. Então a porta da frente se abriu, e eu vi os gêmeos Ribeiro pela primeira vez. O pastor parou a caminhonete e desligou o motor. O silêncio repentino fez meu coração bater ainda mais forte. Dona Juracy se virou para mim, ajeitou a gola do meu vestido, passou a mão pelo meu cabelo como se quisesse aplainar algo que estava fora do lugar. "Lembre-se de tudo que eu te ensinei", ela disse, sua voz mais gentil do que jamais tinha sido comigo. "E lembre-se que esta é uma oportunidade, não um castigo." Mas parecia um castigo quando desci da caminhonete, minhas pernas tão fracas que achei que poderiam dobrar. O pastor Moreira me ofereceu o braço para apoio, e eu o aceitei, grata pela primeira vez naquele dia. Dona Juracy andava à frente, seu vestido de domingo balançando ao redor de seus tornozelos, a cabeça erguida como se ela estivesse entregando um presente precioso em vez de uma menina órfã e assustada. E lá estavam eles, parados na varanda, esperando por nós. Um corpo só da cintura para baixo, mas 2 homens completos da cintura para cima. Era estranho de um jeito que fazia meu estômago revirar, mas tentei não mostrar no meu rosto. Eles usavam uma camisa branca larga, abotoada até o pescoço, e calças escuras que pareciam feitas especialmente para eles. Um par de suspensórios segurava as calças, cruzando sobre os 2 torsos. Um dos homens, o da esquerda, tinha cabelo escuro e olhos castanhos, com um rosto que poderia ser considerado bonito se você olhasse só para ele e esquecesse o resto. O outro tinha cabelo mais claro, quase loiro, e olhos azuis tão intensos que pareciam brilhar mesmo à distância. O pastor Moreira limpou a garganta e fez as apresentações. "José e Emanuel Ribeiro, esta é a jovem que mencionei, Sussurro Oliveira." Ele me empurrou gentilmente para a frente, e eu me vi a apenas alguns passos dos gêmeos. "Sejam bem-vindos à nossa casa", disse o de cabelo escuro, José, estendendo a mão primeiro para o pastor, depois para Dona Juracy. Quando chegou minha vez, ele pegou minha mão entre as suas, e eu notei que eram mãos de trabalho, calejadas e fortes. "É um prazer conhecê-la, senhorita Oliveira." Emanuel, o de cabelo claro, apenas acenou com a cabeça, seus olhos azuis estudando meu rosto com tanta intensidade que eu tive que desviar o olhar. Havia algo naquele olhar que me fez sentir como se ele pudesse ver através de mim, ler todos os meus pensamentos, todos os meus medos. "Por favor, entrem",
José continuou, se virando com um movimento suave que mostrava como eles tinham aprendido a se mover juntos como uma unidade. Preparamos café e bolo. Gostaríamos de conhecer melhor a senhorita Oliveira, se não se importarem. E assim, segui os 4 adultos para dentro da casa que, eu ainda não sabia, se tornaria minha prisão nos próximos 3 anos. Eles nos convidaram para tomar café. E me vi na cozinha deles, observando José se mover com uma graça que parecia impossível, dada a condição deles. Eles tinham aprendido a trabalhar juntos, de forma tão perfeita que parecia quase uma dança. Quando José alcançava o bule de café, Emanuel já estava se inclinando na mesma direção. Quando Emanuel queria adicionar açúcar à sua xícara, a mão de José já estava se movendo em direção à tigela. Era como assistir 2 pessoas que compartilhavam não apenas um corpo, mas uma mente. A casa cheirava a madeira velha e café, e algo mais que eu não conseguia identificar. Talvez lavanda ou o tipo de sabonete que vem em barras chiques. Havia livros por toda parte empilhados em mesas e prateleiras, e percebi que esses não eram homens ignorantes, apesar do que a cidade pudesse pensar. José me contou que eles tinham sido educados por professores que vinham à casa, que tinham lido de tudo, desde Shakespeare até a Bíblia e almanaques de agricultura. Emanuel mencionou que eles particularmente amavam poesia, e quando ele recitou algumas linhas de memória, sua voz era suave e musical, de um jeito que fez meu coração fazer coisas engraçadas. Eles me perguntaram sobre mim, o que gostava de ler, se gostava de cozinhar, se já tinha morado numa fazenda. José fez a maior parte da conversa, mas notei que Emanuel observava meu rosto cuidadosamente quando eu respondia, como se estivesse memorizando cada expressão. Eles pareciam genuinamente interessados no que eu tinha a dizer, o que era mais atenção do que qualquer um tinha me dado em anos. Quando eles me mostraram a casa, vi como tinham adaptado tudo para funcionar para eles. A cama deles era maior que o normal, com travesseiros extras para apoio. A cozinha tinha sido modificada para que pudessem cozinhar confortavelmente juntos. Havia até uma cadeira especial na sala de estar que acomodava o corpo compartilhado deles, enquanto dava a cada um espaço para ler ou trabalhar em projetos separados. Mas o que mais me impressionou foi como eles eram gentis um com o outro e como eram gentis comigo. Quando José acidentalmente bateu em um batente de porta, Emanuel imediatamente perguntou se ele estava machucado. Quando tropecei um pouco nas escadas, ambos estenderam as mãos para me firmar ao mesmo tempo. Esses não eram os monstros que as histórias sussurradas na cidade tinham feito deles. Eram apenas 2 homens que tinham recebido uma mão impossível do destino e estavam tentando fazer o melhor disso. Antes de irmos embora naquele dia, José perguntou se eu consideraria voltar para visitar novamente, talvez ficar para o jantar, para que pudéssemos nos conhecer melhor. Emanuel acrescentou que eles entendiam que esta era uma situação difícil para todos os envolvidos, mas esperavam que eu pudesse encontrar em meu coração a chance de deixá-los provar que poderiam me fazer feliz. Dirigindo de volta, morro abaixo com o pastor Moreira, senti algo que não tinha sentido em anos. Querida. Não necessária, não tolerada, mas genuinamente querida. Pela primeira vez desde que minha mãe morreu, alguém estava olhando para mim como se eu importasse, como se eu fosse preciosa, em vez de apenas mais um fardo para carregar. Eu não sabia, então, que ser querida e ser valorizada eram 2 coisas muito diferentes. E que às vezes a linha entre amor e possessão é tão fina que você não consegue ver até que já está presa do lado errado. Comecei a visitar a Casa Ribeiro 3 vezes por semana depois daquele primeiro encontro. E cada vez que eu subia aquele morro, sentia como se estivesse caminhando mais fundo em um sonho do qual não tinha certeza se queria acordar. Dona Juraci preparava um pequeno almoço para mim e me lembrava de ter boas maneiras, mas eu podia ver o alívio em seus olhos cada vez que eu saía. Ela já estava contando o dinheiro que receberia quando o casamento fosse finalizado. Os irmãos tinham um jeito de me fazer sentir como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. José teria flores frescas esperando por mim. Flores silvestres que ele tinha conseguido colher de alguma forma do jardim deles, arranjadas num pote de vidro na mesa da cozinha.
Emanuel teria selecionado um poema para ler em voz alta, sua voz suave e cuidadosa com cada palavra, como se estivesse me dando um presente embrulhado em sílabas. Eles lembravam de tudo que eu contava. Como eu gostava do meu café, que eu tinha medo de tempestades, que minha mãe costumava cantar hinos enquanto lavava roupa. Mas foram as pequenas coisas que começaram a mudar primeiro, tão gradual que quase não notei. Quando mencionei que gostava de ler, José trouxe um livro de poesia que tinha pertencido à mãe deles e me disse que eu podia pegá-lo emprestado pelo tempo que quisesse. Mas quando tentei levá-lo para casa, Emanuel sugeriu que talvez fosse melhor se eu o lesse ali, onde a luz era melhor, onde eu poderia fazer perguntas se não entendesse algo. Fazia sentido na hora. Quando admirei o piano na sala deles, um vertical antigo que tinha visto dias melhores, mas ainda mantinha a afinação, os dois se iluminaram como manhã de Natal. José me disse que a mãe deles tocava, que o banco era ajustável e as partituras ainda estavam no banco. Emanuel se perguntou se eu gostaria de aprender, se talvez eu pudesse praticar quando visitasse. Antes que eu percebesse, eles tinham arranjado para eu vir todos os dias para não perder o ritmo com minhas lições. Todos os dias se tornaram 2 vezes por dia quando José mencionou o quanto ambos esperavam pelas minhas visitas, como as horas entre minha partida e retorno pareciam mais longas que estações inteiras. Emanuel se preocupava que eu não estivesse comendo o suficiente, que Dona Juraci não estivesse cuidando bem de mim. Por que você não fica para o café da manhã e também para o jantar? Temos comida de sobra, espaço de sobra, e não seria mais fácil do que andar tanto para lá e para cá? Era sempre assim, uma sugestão gentil, um cuidado aparente, e antes que eu percebesse, estava dormindo lá mais do que em casa. Foi Dona Juraci quem sugeriu que talvez fosse hora de oficializar as coisas. O pastor Moreira está ficando impaciente, ela disse uma noite depois que voltei de mais um dia no Morro do Sabiá. E os Ribeiro? Bem, eles parecem gostar muito de você, menina. Talvez seja melhor fazer isso logo, antes que mudem de ideia. Eu tinha 16 anos. O que eu sabia sobre casamento? O que eu sabia sobre ser esposa, muito menos esposa de 2 homens. Mas quando o pastor Moreira veio falar comigo, explicando como seria a cerimônia, como seria tudo legal e abençoado por Deus, como eu estaria segura e cuidada pelo resto da minha vida, comecei a pensar que talvez isso não fosse tão ruim. Eles são bons homens, o pastor disse, suas mãos segurando as minhas como se ele realmente se importasse com meu futuro. Diferentes, sim, mas bons. E você, minha filha, você merece um teto sobre sua cabeça e comida na mesa. Você merece segurança. Segurança. Como essa palavra soa diferente agora. Como ela me parecia um refúgio então, e como ela se tornou uma prisão depois. O casamento aconteceu numa tarde de quarta-feira, sem anúncio, sem convidados além de Dona Juraci e o pastor Moreira. Eu usava meu vestido bom, que Dona Juraci tinha passado com tanto cuidado. Os Ribeiro tinham comprado um novo, claro, um vestido branco simples que estava esperando por mim em uma caixa com um laço. Mas eu insisti em usar o vestido da minha mãe. Era a única coisa dela que eu ainda tinha, e de alguma forma parecia importante que ela estivesse comigo naquele dia, mesmo que fosse apenas através de um pedaço de tecido. José e Emanuel usavam ternos escuros que pareciam ter sido feitos especialmente para eles, com uma abertura nas costas que permitia que se encaixassem perfeitamente. Eles tinham cortado o cabelo e feito a barba, e até colocado água de colônia que eu podia sentir quando me aproximei deles diante do pastor. A cerimônia foi curta. O pastor leu alguns trechos da Bíblia, falou sobre dever e respeito, e então perguntou se eu aceitava José e Emanuel Ribeiro como meus legítimos esposos. Hesitei por um momento, olhando para aqueles 4 olhos que me observavam com tanta esperança, tanta expectativa. Sim, eu disse, minha voz quase um sussurro. Aceito. E então, os olhos de José se encheram de lágrimas, e Emanuel sorriu de um jeito que iluminou seu rosto inteiro, e por um momento, apenas um momento, pensei que talvez isso pudesse dar certo. Talvez eu pudesse ser feliz aqui, com esses 2 homens que pareciam tão felizes por me ter.
O pastor declarou-nos casados, e José se inclinou para me beijar primeiro, seus lábios suaves e respeitosos contra os meus. Emanuel fez o mesmo, um beijo tímido que mal tocou minha boca. E então Dona Juraci estava me abraçando, dizendo como estava orgulhosa, como eu tinha feito a escolha certa, como tudo seria melhor agora. O que ela não disse, o que ninguém disse, foi como seria depois que todos fossem embora. Como seria quando as portas se fechassem e eu estivesse sozinha com meus novos maridos? Como seria na noite de núpcias com dois homens que dividiam um corpo? Os irmãos tinham um jeito de me fazer sentir como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. José teria flores frescas esperando por mim. Flores silvestres que ele tinha conseguido colher de alguma forma do jardim deles, arranjadas num pote de vidro na mesa da cozinha. Emanuel teria selecionado um poema para ler em voz alta, sua voz suave e cuidadosa, com cada palavra, como se estivesse me dando um presente embrulhado em sílabas. Eles lembravam de tudo que eu contava. Como eu gostava do meu café, que eu tinha medo de tempestades, que minha mãe costumava cantar hinos enquanto lavava roupa. Mas foram as pequenas coisas que começaram a mudar primeiro, tão gradual que quase não notei. Quando mencionei que gostava de ler, José trouxe um livro de poesia que tinha pertencido à mãe deles e me disse que eu podia pegá-lo emprestado pelo tempo que quisesse. Mas quando tentei levá-lo para casa, Emanuel sugeriu que talvez fosse melhor se eu o lesse ali, onde a luz era melhor, onde eu poderia fazer perguntas se não entendesse algo. Fazia sentido na hora. Quando admirei o piano na sala deles, um vertical antigo que tinha visto dias melhores, mas ainda mantinha a afinação, os dois se iluminaram como manhã de Natal. José me disse que a mãe deles tocava, que o banco era ajustável e as partituras ainda estavam no banco. Emanuel se perguntou se eu gostaria de aprender, se talvez eu pudesse praticar quando visitasse. Antes que eu percebesse, eles tinham arranjado para eu vir todos os dias para não perder o ritmo com minhas lições. Todos os dias se tornaram 2 vezes por dia quando José mencionou o quanto ambos esperavam pelas minhas visitas, como as horas entre minha partida e retorno pareciam mais longas que estações inteiras. Emanuel se preocupava que eu não estivesse comendo o suficiente, que Dona Juraci não estivesse cuidando bem de mim. Por que eu não ficava para o café da manhã e também para o jantar? Eles tinham comida de sobra, espaço de sobra, e não seria mais fácil do que andar tanto para lá e para cá? Comecei a passar a noite nos fins de semana, dormindo no quarto de hóspedes, com o papel de parede amarelo e a cama de ferro branca que rangia quando eu me virava. Eles eram perfeitos cavalheiros. Nunca me fizeram sentir desconfortável ou insegura, mas comecei a notar como eles me observavam, como seus olhos me seguiam quando eu me movia pela casa, como ambos ficavam quietos quando eu mencionava qualquer coisa sobre minha vida na cidade. A mudança aconteceu tão lentamente que não consigo apontar exatamente quando percebi que não estava mais visitando a casa dos Ribeiro. Eu estava morando lá. Minhas poucas posses tinham migrado da casa de Dona Juraci pouco a pouco. Meu vestido de domingo pendurado no armário deles, porque era mais fácil do que carregar para lá e para cá. Minha escova de cabelo colocada na cômoda deles, porque eu tinha esquecido muitas vezes. O livro que eu estava lendo ficava na mesinha de cabeceira deles porque, afinal, era ali que eu fazia a maior parte da minha leitura. Agora, Dona Juraci não se opôs. O pastor já tinha realizado uma cerimônia tranquila, não o casamento que eu tinha imaginado quando era menina, mas uma simples troca de votos na sala deles, com apenas nós 4 presentes. Eu estava legalmente casada com José e Emanuel Ribeiro, embora ainda me sentisse mais como uma convidada do que uma esposa. Foi numa quinta-feira à noite em dezembro, quando finalmente entendi que o chão sob meus pés tinha mudado completamente. Eu tinha feito carne assada para o jantar, e estávamos sentados na sala depois. José lendo em voz alta do jornal enquanto Emanuel fazia uma palavra cruzada. A chuva começava a cair lá fora e mencionei que deveria provavelmente verificar Dona Juraci. Certificar-me de que ela tinha lenha suficiente empilhada para a tempestade que estava chegando. Foi quando os dois ficaram muito quietos. E José dobrou o jornal com movimentos cuidadosos e deliberados.
Emanuel colocou seu lápis de lado e olhou para mim com aqueles olhos azuis que de repente pareciam muito mais sérios que o normal. José limpou a garganta e me lembrou que eu era uma mulher casada agora, que meu lugar era com meus maridos, não correndo de volta para cuidar de pessoas que nunca realmente se importaram comigo. Emanuel acrescentou, sua voz gentil, mas firme, que não seria apropriado para uma esposa ficar andando pela cidade, especialmente num tempo como este. O que as pessoas pensariam? Comecei a protestar, a explicar que Dona Juracy era velha e sozinha, mas José levantou a mão e balançou a cabeça. Eles já tinham mandado recado e dinheiro para contratar o menino dos Pereira para verificá-la e trazer o que ela precisasse. Eles tinham cuidado de tudo, como sempre faziam, como sempre fariam. Foi quando ouvi o suave clique da fechadura da porta da frente girando. José tinha esticado o braço casualmente, quase distraidamente, e girou a chave enquanto falava. Quando olhei para ele confusa, ele sorriu aquele mesmo sorriso caloroso que eu tinha aprendido a amar e me disse que era para minha própria segurança, que as estradas estavam ficando com lama e era perigoso estar fora depois de escurecer. Mas a chave desapareceu no bolso dele, e pela primeira vez desde que eu tinha subido o Morro do Sabiá, percebi que não tinha ideia de onde estava nessa estranha nova geografia da minha vida. Não era mais a menina que subia o morro para visitar, nem a jovem esposa que estava conhecendo sua nova casa. Era outra coisa, algo que eu ainda não tinha palavras para descrever. Naquela noite, deitada sozinha na cama do quarto de hóspedes, olhei pela janela e vi o céu coberto de nuvens, sem uma única estrela para me fazer companhia. A chuva batia no vidro como dedos impacientes, e o vento uivava ao redor da casa como um animal preso. Ou talvez fosse eu quem estivesse presa, e o vento apenas estivesse cantando a canção que meu coração ainda não sabia que precisava cantar. Eu tinha 16 anos, era casada com 2 homens, e acabara de perceber que a porta da frente da minha nova casa estava trancada, e a chave não estava comigo. O inverno chegou com força ao Morro do Sabiá, trazendo chuvas e um frio que entrava pelos vãos das janelas. A casa grande, que antes me parecia tão bonita, agora se transformava numa prisão cada vez mais apertada. Tudo começou a mudar aos poucos, de um jeito tão sutil que eu mal percebi no início. As estradas estavam ruins por causa das chuvas, diziam José e Emanuel, então as entregas de mantimentos viriam só uma vez por semana. O telefone andava com problemas nas linhas por causa da umidade, então as chamadas não estavam passando direito. Era melhor, eles diziam, só nos concentrarmos um no outro por um tempo, realmente aprender a ser uma família sem distrações de fora. Mas o que eles não me contaram, o que tive que descobrir sozinha, foi que ser esposa deles significava algo bem diferente do que eu tinha imaginado. Eles precisavam de mim, diziam, de jeitos que outros maridos talvez não precisassem. Eles tinham ficado sozinhos por tanto tempo. Tinham sido negados o tipo de amor que outros homens tomavam como certo. Agora que me tinham, agora que eu era realmente deles, queriam compensar todos aqueles anos de solidão. A primeira vez que aconteceu, eu disse a mim mesma que era natural. Éramos casados, afinal, e isso era o que pessoas casadas faziam. José foi gentil, pedindo permissão com os olhos, mesmo quando suas mãos tremiam de vontade. Emanuel sussurrava poesia enquanto esperava sua vez, sua voz suave e respeitosa, como se estivesse rezando. Eles cuidaram de mim depois. Trouxeram leite morno com mel, me disseram como eu era linda, como tinham sorte de ter me encontrado. Mas então, aconteceu de novo antes de dormir. E de novo, na manhã seguinte, antes do café. E de novo depois do almoço, enquanto eu tentava ler. O que tinha parecido amor e desejo começou a parecer outra coisa, como uma fome que nunca podia ser saciada, como uma sede que só ficava mais forte a cada gole d'água. Eles começaram a planejar seus dias em torno disso, falando um com o outro em sussurros sobre de quem era a vez, quando seria o melhor momento, se eu parecia muito cansada ou se poderia estar disposta. Deixei de ser sussurro e me tornei outra coisa, um objeto que eles compartilhavam, uma posse que eles se revezavam para usar,
uma solução para um problema que eu nunca tinha entendido completamente. Tentei conversar com eles sobre isso uma vez. Tentei explicar que precisava de tempo para descansar, para pensar, para simplesmente ser eu mesma por um tempo. José pareceu magoado, seus olhos castanhos se enchendo com o tipo de decepção que fazia meu peito doer. Emanuel ficou muito quieto e perguntou se eu estava infeliz com eles, se eles tinham feito algo errado, se talvez eu já estivesse me arrependendo do nosso casamento. Eles me lembraram de tudo que tinham me dado: a casa bonita, as roupas finas, a segurança que eu nunca tinha tido antes. Falaram da solidão deles, dos anos que tinham passado vendo outros homens cortejarem mulheres, casarem e começarem famílias enquanto eles ficavam escondidos como segredos vergonhosos. Não é egoísmo seu? Eles perguntaram. Negar a nós a única coisa que nos faz sentir normais? A única coisa que prova que você realmente ama a nós dois? Então parei de reclamar. Aprendi a sorrir quando eles se aproximavam, a fazer os sons certos nos momentos certos, a fingir que meu corpo pertencia a mim quando claramente pertencia a eles. Me tornei uma atriz na minha própria vida, interpretando o papel da esposa disposta enquanto algo dentro de mim ficava menor e mais quieto a cada apresentação. A pior parte não era a frequência ou a expectativa. Era o jeito como eles faziam parecer amor. Eles me traziam presentes depois, pequenos sinais de agradecimento que pareciam mais pagamento do que carinho. Eles me elogiavam sem parar, diziam como eu era boa, como eu era perfeita, como eles tinham sorte. Eles me tornaram cúmplice no meu próprio desaparecimento ao me convencerem de que isso era o que eu queria, o que eu tinha concordado quando disse sim à proposta deles. Em fevereiro, percebi que não tinha visto o mundo fora em mais de 2 meses. A chuva tinha caído e parado e caído novamente. Mas eu sabia disso apenas por olhar através de janelas, que podiam muito bem ser pinturas para todo o bem que me faziam. Eu não tinha falado com outro ser humano, além de José e Emanuel desde o Natal. E eu estava começando a esquecer como minha própria voz soava quando não estava respondendo às necessidades e pedidos deles. Foi quando encontrei a outra fechadura, aquela na porta dos fundos que nunca tinha notado antes, porque nunca tinha tido motivo para tentar aquela porta. E as trancas nas janelas que não abriam, não importava o quanto eu empurrasse, e o telefone que, quando finalmente criei coragem para pegar enquanto eles dormiam, não tinha tom nenhum. Fiquei na cozinha deles às 3h da manhã, ainda usando a camisola que José tinha comprado para mim, porque era mais bonita do que aquela coisa velha que eu tinha trazido da casa de Dona Juraci. E finalmente entendi o que tinha acontecido comigo. Eu não era uma esposa. Eu nem era uma pessoa mais. Eu era uma prisioneira que tinha destrancado sua própria cela e entregado a chave com um sorriso. As semanas se arrastavam, cada dia igual ao anterior, como contas num rosário sem fim. Acordar, cozinhar, limpar, sorrir quando eles pediam, deitar quando eles queriam, dormir quando eles me deixavam. A única mudança no ritmo dos dias era a intensidade da chuva batendo no telhado, ora suave como um sussurro, ora violenta como tambores de guerra. Uma manhã, enquanto limpava o quarto principal, encontrei uma caixa embaixo da cama. Era de madeira escura, polida e brilhante, com entalhes delicados nas bordas. Não tinha fechadura, apenas uma pequena trava de metal dourado. Olhei para a porta, certificando-me de que estava sozinha, e abri a caixa com dedos trêmulos. Dentro havia fotos, dezenas delas, algumas já amareladas pelo tempo, outras mais recentes. E em todas elas havia uma mulher. Não a mesma mulher, percebi com um frio na espinha que nada tinha a ver com o tempo lá fora. Eram mulheres diferentes, todas jovens, todas com o mesmo olhar assustado que eu reconhecia do meu próprio espelho. Você achou nosso álbum de recordações. A voz de Emanuel me fez pular, e a caixa quase escorregou das minhas mãos. Ele estava parado na porta, sozinho, o que era raro. José devia estar tomando banho ou descansando em outro cômodo. Era estranho ver apenas metade dos gêmeos, como se alguém tivesse recortado uma foto ao meio. Desculpa, eu gaguejei, tentando fechar a caixa.
Estava só limpando e... Não precisa se desculpar, ele disse, sua voz mais suave do que eu esperava. Você é da família agora. Tem o direito de conhecer nossa história. Ele se aproximou, sentando-se na beira da cama com dificuldade, já que normalmente José o ajudava a se equilibrar. Estendeu a mão para a caixa e eu a entreguei, aliviada por não ter que segurar aquelas fotos, aquelas mulheres, aqueles fantasmas. Elas foram como você, ele disse, passando os dedos sobre uma foto antiga, em preto e branco. Nossas companheiras, nossas esposas. O que aconteceu com elas? Minha voz era um fio, quase inaudível. Emanuel sorriu, um sorriso triste que não atingiu seus olhos. Algumas não conseguiram se adaptar à nossa vida. Outras, bem, simplesmente não eram tão especiais quanto você, sussurro. Ele fechou a caixa com um estalo que pareceu ecoar pelo quarto. José não gosta que eu fale sobre elas. Diz que é passado, que devemos olhar para o futuro, nosso futuro com você. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Quantas houve antes de mim? Isso importa? Ele perguntou, seus olhos azuis fixos nos meus. Você é a única que realmente se encaixou aqui, a única que parece entender o que precisamos. Naquele momento, ouvi a voz de José chamando do banheiro, perguntando onde Emanuel estava. Nosso segredinho, certo? Emanuel sussurrou, deslizando a caixa de volta para debaixo da cama. José ficaria muito chateado se soubesse que você viu isso. Concordei automaticamente, minha mente girando com perguntas que não tinha coragem de fazer. Quantas mulheres tinham dormido naquela cama antes de mim? Quantas tinham cozinhado naquela cozinha, limpado aquela casa, sorrido aqueles sorrisos vazios? E mais importante, onde estavam elas agora? O que tinha parecido amor e desejo começou a parecer algo completamente diferente, como fome que nunca poderia ser satisfeita, como sede que só ficava mais forte com cada gole de água. Eles começaram a planejar seus dias em torno disso, falando um com o outro em sussurros sobre de quem era a vez, quando seria o melhor momento, se eu parecia muito cansada ou se eu poderia estar disposta. Deixei de ser sussurro e me tornei outra coisa, uma coisa que eles compartilhavam, uma posse que eles se revezavam para desfrutar, uma solução para um problema que eu nunca tinha entendido completamente. Tentei falar com ele sobre isso uma vez. Tentei explicar que eu precisava de tempo para descansar, para pensar, para apenas ser eu mesma por um tempo. José pareceu magoado, seus olhos castanhos enchendo-se com o tipo de decepção que fazia meu peito doer. Emanuel ficou muito quieto e perguntou se eu estava infeliz com eles, se eles tinham feito algo errado, se talvez eu já estivesse me arrependendo do nosso casamento. Eles me lembraram de tudo que tinham me dado, a casa bonita, as roupas finas, a segurança que eu nunca tinha tido antes. Eles me falaram sobre a solidão deles, sobre os anos que tinham passado assistindo outros homens cortejarem mulheres e casarem e começarem famílias enquanto eles permaneciam escondidos, como segredos vergonhosos. Não é egoísta da sua parte? Eles perguntaram. Negar a nós a única coisa que nos faz sentir normais? A única coisa que prova que você realmente ama a nós dois? Então parei de reclamar. Aprendi a sorrir quando eles se aproximavam, a fazer os sons certos nos momentos certos, a fingir que meu corpo pertencia a mim quando claramente pertencia a eles. Me tornei uma atriz na minha própria vida, interpretando o papel da esposa disposta, enquanto algo dentro de mim ficava menor e mais quieto a cada apresentação. A pior parte não era a frequência ou a expectativa, era o jeito como eles faziam parecer amor. Eles me traziam presentes depois, pequenos sinais de agradecimento que pareciam mais pagamento do que carinho. Eles me elogiavam o tempo todo, diziam como eu era boa, como eu era perfeita, como eles tinham sorte. Eles me fizeram cúmplice no meu próprio desaparecimento ao me convencerem de que isso era o que eu queria, o que eu tinha concordado quando disse sim à proposta deles. Em fevereiro, percebi que não tinha visto o mundo exterior em mais de 2 meses. A chuva tinha caído e parado e caído novamente.
Mas eu sabia disso apenas por olhar através de janelas que podiam muito bem ser pinturas para todo o bem que me faziam. Eu não tinha falado com outro ser humano além de José e Emanuel desde o Natal. E eu estava começando a esquecer como minha própria voz soava quando não estava respondendo às necessidades e exigências deles. Foi quando encontrei a outra fechadura, aquela na porta dos fundos que nunca tinha notado antes porque nunca tinha tido motivo para tentar aquela porta. E as trancas nas janelas que não abriam, não importava o quanto eu empurrasse, e o telefone que, quando finalmente criei coragem para pegar enquanto eles dormiam, não tinha tom nenhum. Fiquei na cozinha deles às 3h da manhã, ainda usando a camisola que José tinha comprado para mim porque era mais bonita do que aquela coisa velha que eu tinha trazido da casa de Dona Juraci, e finalmente entendi o que tinha acontecido comigo. Eu não era uma esposa. Eu nem era uma pessoa mais. Eu era uma prisioneira que tinha destrancado sua própria cela e entregado a chave com um sorriso. A primavera chegou tarde naquele ano, mas quando finalmente chegou, trouxe consigo uma inquietação que eu não conseguia sacudir. A chuva foi embora para revelar um mundo que eu tinha quase esquecido que existia. Grama verde nascendo da terra marrom, pássaros construindo ninhos nos beirais da casa, o cheiro de coisas crescendo e mudando, trazido pelo vento que balançava as janelas trancadas. Me vi parada naquelas janelas por horas, minhas mãos pressionadas contra o vidro, como se eu pudesse de alguma forma empurrar meu caminho para o outro lado. José e Emanuel notaram meu humor. Claro, eles notavam tudo sobre mim agora. Como eu comia, como eu dormia, quando eu sorria e quando não sorria. Eles começaram a planejar atividades especiais para me animar, diziam. José sugeriu que plantássemos uma horta juntos, algo para me dar um projeto para me concentrar. Emanuel pensou que eu poderia gostar de redecorar o quarto de hóspedes, talvez escolher cortinas novas do catálogo, já que eu parecia gostar tanto de olhar pelas janelas. Mas o que eles estavam realmente fazendo era me dando trabalho para ocupar o tempo, pequenas tarefas para preencher as horas vazias entre suas exigências sobre meu corpo. Eles tinham aprendido a espaçar as coisas melhor para parecer menos óbvio, mas o cronograma ainda estava lá. Manhã, tarde, noite e às vezes mais uma vez antes de dormir, se eles estivessem se sentindo particularmente necessitados. Eu tinha começado a marcar os dias em um calendário que mantinha escondido na gaveta da minha cômoda, usando pequenas marcas de lápis que não pareciam nada além de arranhões aleatórios. 8 vezes por dia tinha se tornado o padrão e eu estava contando como uma prisioneira marcando tempo numa parede de cela. O projeto da horta me deu meu primeiro gosto de ar exterior em meses, mas mesmo isso veio com condições. Eu podia trabalhar na terra por 1 hora cada manhã, mas apenas enquanto eles sentavam na varanda me observando. Eu podia escolher quais vegetais plantar, mas apenas das sementes que eles já tinham comprado. Eu podia arrancar ervas daninhas e regar as fileiras, mas não podia ir perto da cerca que beirava a propriedade deles. Não podia andar pelo caminho que levava em direção à estrada. Foi enquanto eu estava plantando tomates que o vi. Tiago Silva, o jovem que entregava mantimentos da venda do seu Sebastião na cidade. Ele não podia ter mais que 18 ou 19 anos, com cabelo arenoso e sardas pelo nariz que o faziam parecer ainda mais jovem. Ele estava descarregando caixas do seu caminhão, movendo-se com a confiança fácil de alguém que nunca precisou questionar se o chão sob seus pés era sólido. Eu o observava por trás das estacas de feijão, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que José e Emanuel podiam ouvi-lo da varanda. Tiago Silva representava algo que eu tinha quase esquecido que existia, a possibilidade de conexão com o mundo além daquele morro. Prova de que outras pessoas ainda se moviam livremente por suas vidas enquanto eu permanecia presa neste estranho teatro de casamento e cativeiro. Quando ele olhou em direção à horta e me viu ali, levantou a mão num aceno casual. Olhei de volta para a varanda, onde meus maridos estavam sentados observando, então levantei minha própria mão só um pouquinho, pouco mais que um tremor dos meus dedos. Mas Tiago sorriu mesmo assim.
e aquele sorriso pareceu como luz do sol rompendo nuvens de tempestade. Naquela noite, enquanto José e Emanuel discutiam se precisávamos de mais adubo para a horta, me desculpei para usar o banheiro e, em vez disso, me esgueirei até a janela da frente para ver se o caminhão de Tiago ainda estava lá. Tinha ido embora, claro, mas sentado no corrimão da varanda estava um pequeno saco de papel com nosso recibo de pedido semanal enfiado embaixo. Minhas mãos tremiam enquanto eu imaginava descer aquele caminho, pegar aquele saco, talvez encontrar alguma desculpa para andar um pouco mais só, para ver até onde eu poderia ir antes que alguém me parasse. Mas eu sabia que era melhor não tentar. Eles tinham deixado claro, sem nunca dizer diretamente, que minha segurança dependia de ficar perto de casa. O mundo era perigoso para uma mulher sozinha, especialmente uma mulher na minha condição delicada. Embora qual era exatamente essa condição, eles nunca especificaram. Era simplesmente entendido que eu precisava da proteção deles, da vigilância constante deles, da supervisão incessante deles. As entregas vinham toda quinta-feira, e comecei a sincronizar meu trabalho na horta para coincidir com as visitas de Tiago. Nada dramático, nada que levantasse suspeitas, apenas a chance de ver outro rosto humano, de lembrar que eu não era a única pessoa que restava no mundo. Às vezes, ele acenava novamente. Às vezes, ele chamava um cumprimento que atravessava o quintal como uma mensagem numa garrafa. Sempre eu sentia José e Emanuel observando da varanda, sua atenção afiada como falcões circulando uma presa. Foi durante a terceira semana das visitas de Tiago que notei algo diferente. Ele parecia demorar mais que o necessário, levando tempo extra para verificar itens da sua lista, reorganizando caixas que não precisavam ser reorganizadas. E quando ele olhava em direção à horta onde eu estava capinando as fileiras de feijão, sua expressão não era apenas amigável, era preocupada. Eu devia parecer diferente do que estava 6 meses atrás. Mais magra, talvez, apesar das refeições regulares, mais pálida por passar tanto tempo dentro de casa. Havia sombras sob meus olhos que nenhuma quantidade de sono parecia consertar, e minhas roupas pendiam em mim de forma diferente do que costumavam. Quando você vive com alguém todos os dias, as mudanças são graduais, invisíveis. Mas para alguém te vendo uma vez por semana, o declínio seria óbvio. Naquela quinta-feira, enquanto José cochilava em sua cadeira e Emanuel estava absorto num livro, Tiago fez algo que nunca tinha feito antes. Em vez de apenas acenar, ele apontou para o galpão perto da borda da horta e formou com a boca uma única palavra que pude ler em seus lábios. Ajuda! Olhei rapidamente para a varanda, meu coração acelerado, então balancei a cabeça rapidamente e voltei à capina com mãos que tremiam tão violentamente que mal conseguia segurar as ferramentas. Mas dentro do meu peito, algo que tinha estado dormindo por meses começou a despertar. Alguém tinha notado. Alguém estava fazendo perguntas e pela primeira vez desde o inverno me permiti imaginar o que poderia acontecer se eu as respondesse. As semanas que se seguiram à silenciosa pergunta de Tiago foram como viver com uma bomba no peito, algo que poderia explodir a qualquer momento e mudar tudo. Comecei a prestar atenção em coisas que tinha estado muito cansada para notar antes. O jeito como José sempre ficava entre mim e a porta da frente quando ouvíamos o caminhão de Tiago subindo o morro. Como Emanuel de repente precisava de ajuda com alguma coisa que exigia minha atenção imediata sempre que a entrega estava sendo feita. Eles vinham controlando minhas conversas com o mundo lá fora tão cuidadosamente que eu tinha parado de pensar nisso como controle. Parecia simplesmente normal que eles cuidassem do negócio com Tiago, que contassem os mantimentos e verificassem o recibo enquanto eu ficava segura na horta ou na cozinha. Mas agora eu entendia o que era de verdade. Controle disfarçado de proteção. Prisão enfeitada com laços de preocupação com meu bem-estar. Comecei a testar os limites aos poucos. Nada forte demais para soar alarmes, mas o suficiente para confirmar o que eu já suspeitava. Quando falei que sentia falta de conversar com outras pessoas, José me lembrou que eu tinha os 2 para conversar, que a maioria das esposas não tinha o luxo de 2 maridos que prestavam atenção em cada palavra delas.
Quando perguntei sobre escrever uma carta para Dona Juraci, Emanuel gentilmente disse que ela nunca tinha se importado comigo de verdade. E não seria doloroso tentar fazer contato só para ser ignorada? Eles tinham uma resposta para tudo. Uma razão porque cada vontade que eu tinha de me conectar com o mundo lá fora era perigosa ou desnecessária ou simplesmente boba. Eles tinham construído uma prisão tão perfeita que eu tinha ajudado a desenhar, tijolo por tijolo, escolha por escolha, até que não conseguia mais ver as grades. Mas Tiago Silva tinha me feito vê-las. E uma vez que você vê a prisão, não consegue mais deixar de ver. Comecei a prestar atenção em como eles se moviam juntos, como adivinhavam as necessidades e reações um do outro. Quando José queria me tocar, Emanuel achava alguma desculpa para olhar para outro lado ou se ocupar com um livro. Quando Emanuel precisava da vez dele, José de repente se lembrava de tarefas que precisavam da atenção dele em outro lugar, como se pudessem de alguma forma dar privacidade um ao outro num corpo que dividiam. Percebi que eles tinham criado sistemas complicados para controlar não apenas a mim, mas a si mesmos e seu próprio relacionamento confuso com posse e desejo. As entregas de comida viraram minha salvação para a sanidade. O único momento da semana que me lembrava que ainda existia um mundo além daquelas paredes. Comecei a organizar tudo em torno das manhãs de quinta-feira. Quando lavava meu cabelo, quando usava meu vestido azul que realçava meus olhos, quando trabalhava na parte da horta que dava para ver melhor da entrada. Eu dizia a mim mesma que estava apenas tentando parecer bonita, me sentir humana de novo. Mas lá no fundo, eu sabia que estava mandando sinais como um farol jogando luz na escuridão. Tiago começou a deixar coisas. Nada óbvio. Nada que seria notado por alguém que não estivesse procurando. Uma moeda no corrimão da varanda que não estava lá antes. Uma pedrinha colocada de um jeito especial no portão da horta. Uma flor do mato enfiada embaixo do canto do recibo de compras. Pequenos sinais de que ele estava pensando em mim, que estava prestando atenção, que alguém no mundo ainda me via como uma pessoa que valia a pena notar. Eu nunca respondia diretamente, nunca deixava sinais de volta. O risco era grande demais, e eu tinha aprendido a ter medo da minha própria sombra. Mas comecei a ficar onde ele pudesse me ver melhor durante as entregas. Comecei a olhar nos olhos dele por alguns segundos a mais do que a educação pedia. E uma vez, quando José e Emanuel estavam distraídos por uma discussão sobre algo que tinham lido no jornal, coloquei a mão na minha garganta e balancei a cabeça de leve. Um gesto tão pequeno que poderia ter sido apenas espantando um mosquito, mas inconfundível se você estivesse procurando. Os olhos de Tiago se arregalaram, e ele acenou uma vez rapidamente antes de voltar para seu caminhão. A próxima quinta-feira não veio. O caminhão de Tiago nunca apareceu na nossa entrada, e até o fim do dia, José e Emanuel estavam agitados de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Eles ficavam olhando pelas janelas, verificando e reverificando o calendário, imaginando em voz alta o que poderia ter acontecido para atrasar a entrega. José sugeriu que talvez Tiago estivesse doente ou seu caminhão tivesse quebrado. Emanuel se perguntou se poderia ter acontecido algum tipo de acidente nas estradas do morro. Mas eu sabia melhor. Eu sabia que meu bilhetinho dobrado tinha chegado ao seu destino e que em algum lugar na cidade pessoas estavam fazendo perguntas que José e Emanuel não queriam que fossem respondidas. A sexta-feira veio e passou sem nenhuma notícia da cidade. O sábado se estendeu sem fim, cheio daquele tipo de silêncio tenso que vem antes das tempestades. José e Emanuel sussurravam um para o outro quando pensavam que eu não podia ouvir. As vozes deles baixas e urgentes, de um jeito que fazia minha pele se arrepiar. Eles estavam planejando alguma coisa, tomando decisões sobre alguma coisa, e eu tinha o terrível pressentimento de que essa coisa era eu. Domingo de manhã, José anunciou que não iríamos à igreja. Algo sobre o tempo parecendo ameaçador, embora o céu estivesse claro como cristal. Em vez disso, teríamos nosso próprio culto em casa, só nós três, do jeito que Deus pretendia que as famílias adorassem juntas. Mas o que ele realmente queria dizer era que não sairíamos de casa. Não seríamos vistos por ninguém que pudesse fazer perguntas desconfortáveis sobre por que eu parecia tão magra e assustada.
No domingo à tarde, entendi que minha mensagem não tinha apenas sido recebida. Ela tinha desencadeado algo muito maior do que eu esperava. Tiago Silva não tinha apenas lido meu pedido de ajuda e decidido me salvar sozinho. Ele tinha levado para outras pessoas, pessoas com autoridade, pessoas que tinham o poder de fazer perguntas que José e Emanuel não podiam desviar com charme e explicações. A revelação me atingiu como um golpe físico. Eu estava prestes a ser descoberta e eles sabiam disso. Foi quando o comportamento deles mudou completamente. A manipulação gentil e o controle cuidadoso deram lugar a algo muito mais direto e assustador. José começou a verificar e reverificar cada fechadura na casa, testando janelas que não tinham sido abertas em meses, contando chaves como um avarento, contando moedas. Emanuel começou a mover nossas provisões de comida para lugares diferentes, escondendo coisas em locais que levariam tempo para encontrar, se preparando para o que parecia um cerco. Eles me explicaram cuidadosamente, pacientemente, do jeito que você explica um conceito difícil para uma criança lenta. Havia pessoas na cidade que não entendiam nossa situação, que poderiam tentar interferir no nosso casamento baseados em ignorância e preconceito. Essas pessoas achavam que sabiam o que era melhor para mim, mas nunca tinham tirado tempo para ver como eu era feliz, como eu era bem cuidada, como meus maridos me amavam e me valorizavam. Se alguém viesse fazer perguntas, José disse: "Você precisa lembrar que está aqui por escolha, que você é uma esposa disposta e grata, que qualquer sugestão contrária seria um insulto a nós três." Emanuel acrescentou que algumas pessoas poderiam tentar me enganar. Poderiam dizer que estavam lá para ajudar, quando na verdade só queriam causar problemas para nossa família. Mas por baixo das explicações cuidadosas deles, eu podia ouvir a ameaça que sempre esteve lá, só escondida debaixo de camadas de bondade e preocupação. Eles não me deixariam ir embora, nunca, e se alguém tentasse me tirar deles, haveria consequências que nenhum de nós queria enfrentar. Segunda-feira de manhã, trouxe o som que eu tinha esperado e temido ao mesmo tempo. Veículos subindo nosso morro. Não apenas o caminhão de entrega de Tiago, mas outros carros, motores que soavam oficiais. Eu estava na cozinha fazendo o café da manhã quando os ouvi. E deixei cair o prato que estava segurando, vendo-o se quebrar no chão, como meus nervos tinham finalmente se quebrado, depois de meses de controle cuidadoso. José apareceu na porta instantaneamente, como se tivesse estado esperando por esse momento. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos tinham uma selvageria que eu nunca tinha visto antes, e quando ele falou, sua voz era firme como pedra. Ele me disse que, acontecesse o que acontecesse a seguir, eu precisava lembrar que eu pertencia a eles, que eu estava segura com eles, que o mundo lá fora nunca entenderia ou aceitaria o que tínhamos juntos. Ele me lembrou de todas as vezes que eles tinham me protegido, me sustentado, me amado quando ninguém mais se importava se eu vivia ou morria. O som de portas de carros batendo ecoou pelo quintal, seguido por passos pesados nas escadas da varanda. Várias vozes, vozes de homens, chamando palavras que soavam oficiais sobre mandados e investigações e verificações de bem-estar. Emanuel pegou minha mão nas suas, seus olhos azuis cheios de algo que parecia despedida. Ele sussurrou que, não importa o que alguém me dissesse, não importa o que prometessem ou ameaçassem, eu precisava lembrar que o amor às vezes parecia diferente do que as pessoas esperavam, e que amor de verdade significava nunca desistir das pessoas que mais precisavam de você. As batidas na porta da frente eram altas o suficiente para fazer as janelas tremerem, e uma voz que eu não reconhecia estava gritando sobre ter autoridade legal para entrar na propriedade, sobre conduzir uma investigação oficial, sobre relatos de uma pessoa em perigo. José alcançou suas chaves, mas em vez de destrancar a porta, ele verificou 2 vezes que cada fechadura estava segura. Ficamos ali no corredor, nós 3 que tínhamos nos tornado algo distorcido e irreconhecível ao longo de quase 3 anos, ouvindo os sons de resgate e acerto de contas finalmente chegando à nossa porta. Percebi que estava chorando, mas não conseguia dizer se as lágrimas eram de alívio ou terror. Porque por mais que eu quisesse ser salva,
Por mais que eu tivesse rezado por esse momento, também sabia que uma vez que aquela porta se abrisse, tudo mudaria de formas que eu não podia prever ou controlar. A menina que tinha subido o Morro do Sabiá aos 16 anos tinha sumido para sempre. Mas talvez, só talvez, a mulher que estava prestes a descer de volta por ele ainda pudesse encontrar um jeito de viver. As batidas na porta pararam de repente, e no silêncio que seguiu, ouvi algo que fez meus joelhos fraquejarem. A voz de Tiago Silva. Mas não estava sozinho. Ele falava com alguém que tinha autoridade nas palavras e propósito nos passos. Através das paredes finas, captei pedaços da conversa deles. Partes de um plano que tinha se formado enquanto eu estava presa em meu próprio mundo desesperado. Tiago não tinha apenas lido meu pedido de ajuda e agido sozinho. Ele tinha levado ao delegado Ramalho, sim, mas também tinha mostrado para outra pessoa, sua tia Marta, que trabalhava no Fórum da Comarca e sabia coisas sobre procedimentos legais e direitos das mulheres que a maioria das pessoas em Caldeirão do Sul nunca tinha considerado. Mais importante, Marta Silva vinha mantendo registros, documentando entregas na nossa casa, anotando os pedidos estranhos e o isolamento crescente, construindo um caso que ninguém poderia descartar como fofoca ou especulação. O que eu não sabia, o que José e Emanuel também não sabiam, é que tinha havido outras meninas antes de mim. Não muitas e não recentemente, mas o suficiente para estabelecer um padrão que tinha chamado a atenção de pessoas que tinham como trabalho notar essas coisas. A família Ribeiro vinha fazendo arranjos como o nosso por 3 gerações, e Marta Silva tinha silenciosamente coletado evidências disso por 20 anos. A voz do delegado Ramalho veio pela porta, então, calma e profissional, explicando que eles tinham uma ordem judicial para realizar uma verificação de bem-estar, que isso era um assunto de rotina que poderia ser resolvido rápida e pacificamente se todos cooperassem. Mas José e Emanuel não estavam ouvindo as palavras razoáveis. Eles estavam ouvindo outra coisa, o som do mundo cuidadosamente construído deles começando a desmoronar. Foi então que Emanuel fez algo que me chocou mais que qualquer coisa que tinha acontecido nos últimos 3 anos. Ele olhou para seu irmão, depois para mim, e com uma voz tão baixa que quase perdi, disse a José para me dar as chaves. José olhou para ele como se tivesse perdido a cabeça. Mas Emanuel continuou falando, suas palavras vindo mais rápido agora, mais urgentes. Ele disse que ambos sabiam que esse dia acabaria chegando, que sempre souberam que estavam vivendo por tempo emprestado. Ele disse que tiveram quase 3 anos de algo que a maioria dos homens nunca conseguia de jeito nenhum. E talvez isso fosse suficiente. Talvez fosse hora de me deixar ir antes que alguém se machucasse. Mas José não estava pronto para se render. Seu rosto ficou sombrio. E quando falou, sua voz carregava uma dureza que eu nunca tinha ouvido antes. Ele lembrou Emanuel que eu pertencia a ambos, que eu tinha feito votos perante Deus e o Estado, que ninguém tinha o direito de acabar com um casamento legal só porque não aprovavam. A discussão que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que eu tinha visto entre eles antes. Por 3 anos, eles tinham se movido juntos como partes da mesma máquina, antecipando as necessidades um do outro, compartilhando pensamentos e desejos com uma intimidade que excluía todos os outros. Mas agora, encarando a possibilidade de perder o controle completamente, eles se revelaram como 2 homens separados com 2 ideias muito diferentes sobre o que o amor significava e até onde estavam dispostos a ir para mantê-lo. O delegado Ramalho estava ficando impaciente lá fora, sua voz ganhando aquele tipo de tom que sugeria que ele estava pronto para parar de pedir educadamente e começar a fazer exigências. Eu podia ouvir outras vozes também. Tiago Silva, Marta Silva e pelo menos 2 outros homens que pareciam que já tinham lidado com situações como esta antes. Emanuel me alcançou então, suas mãos gentis nos meus ombros, seus olhos azuis cheios de algo que parecia quase alívio. Ele me disse que sentia muito, que nunca quis que as coisas fossem tão longe, que em algum momento do caminho eles pararam de me proteger e começaram a proteger a si mesmos do medo de me perder.
ele disse a palavra que José não conseguia dizer. Vá. Olhei entre eles. Esses dois homens que tinham controlado cada aspecto da minha vida por tanto tempo que eu tinha quase esquecido que era capaz de tomar minhas próprias decisões. José ainda estava agarrado às suas chaves, ainda acreditando que podia manter o mundo afastado com fechaduras e determinação. Mas Emanuel estava estendendo a mão, me oferecendo uma escolha que eu achava que estava perdida para sempre. Quando peguei a mão dele, em vez de esperar pela permissão de José, algo dentro do meu peito, que tinha estado trancado, finalmente se abriu. Caminhei até a porta da frente, com pernas que pareciam pertencer a outra pessoa. Alcancei a fechadura com dedos que tremiam tanto que mal conseguia girar o mecanismo. A porta se abriu e a luz do sol inundou o corredor onde eu tinha estado nas sombras por tanto tempo que tinha esquecido como era a claridade. O delegado Ramalho entrou primeiro, um homem na casa dos 50 anos, com olhos gentis e o tipo de presença firme que fazia você acreditar na justiça novamente. Atrás dele veio Tiago Silva, parecendo mais jovem e mais nervoso do que eu já tinha visto, mas determinado de um jeito que me lembrou que ainda existiam pessoas no mundo que faziam a coisa certa simplesmente porque era certa. O delegado Ramalho perguntou se eu estava bem, se precisava de atendimento médico, se eu estava livre para sair se quisesse. As perguntas dele eram simples, diretas, exigindo nada mais que respostas sim ou não, que eu dei com uma voz tão baixa que ele teve que se inclinar para a frente para me ouvir. Mas a pergunta mais importante veio por último, e quando ele a fez, o mundo inteiro pareceu prender a respiração, esperando minha resposta. Senhora, você está aqui porque quer estar? Olhei uma vez para José e Emanuel, ainda unidos em seu corpo compartilhado, mas separados agora por algo mais profundo que carne e osso. O rosto de José estava cheio de traição e raiva, mas Emanuel estava chorando, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto ele acenava para mim como se estivesse me dando permissão para me salvar. Não, sussurrei, e aquela única palavra ecoou pela casa como um tiro. Não, não estou. Sair daquela casa e entrar no caminhão de Tiago Silva foi como nascer de novo aos 19 anos. O mundo, além do Morro do Sabiá, era maior e mais brilhante e mais assustador do que eu lembrava. Mas era meu de novo de um jeito que não tinha sido desde que eu tinha 16 anos, e estava desesperada o suficiente para acreditar que qualquer tipo de amor era melhor que nenhum. Os procedimentos legais levaram meses para se resolver. Acabou que o que José e Emanuel tinham feito não era tecnicamente sequestro, já que eu tinha me casado com eles por vontade própria. Mas também não era casamento legal, já que a lei de Minas Gerais não reconhecia realmente tais arranjos. Apesar do que o pastor Moreira tinha afirmado, eu era o que os advogados chamavam de limbo. Nem completamente vítima, nem completamente criminosa, apenas uma jovem mulher que tinha feito uma escolha impossível e vivido com as consequências por mais tempo do que qualquer pessoa deveria ter que aguentar. Marta Silva me ajudou a encontrar trabalho no fórum, arquivando papéis e atendendo telefones e lentamente aprendendo a viver no mundo novamente. Tiago Silva ajudou também, embora tenha levado 2 anos até eu conseguir deixá-lo segurar minha mão, sem me assustar. E 3 anos até eu conseguir dizer sim quando ele me pediu em casamento de verdade, com apenas um noivo e um futuro que eu podia ajudar a escolher. Tenho 81 anos agora e Tiago se foi há 5 anos quando chegar dezembro. Tivemos 43 bons anos juntos. Criamos 2 filhos que nunca souberam toda a verdade sobre como seus pais se conheceram. Construímos uma vida que era comum e preciosa em todas as formas que meu primeiro casamento nunca foi. Mas ainda penso em José e Emanuel às vezes. Me pergunto o que aconteceu com eles depois que a lei terminou de fazer suas perguntas, e a cidade terminou de fofocar sobre segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Ouvi dizer que eles se mudaram, encontraram algum outro lugar onde 2 homens compartilhando um corpo podiam viver sem tanto escrutínio. Espero que tenham aprendido algo com o que aconteceu, embora eu suspeite que provavelmente apenas aprenderam a ser mais cuidadosos sobre o tipo de menina que escolheriam da próxima vez. A coisa sobre sobreviver a algo impossível
é que isso muda como você vê todo o resto. Cada escolha que fiz depois de sair daquela casa pareceu um presente. Cada dia comum como um pequeno milagre. Aprendi que amor não vem com fechaduras, que proteção não exige prisão, que ser querida e ser valorizada são duas coisas completamente diferentes. Aprendi que algumas correntes são visíveis, como as que mantinham José e Emanuel juntos, mas outras são invisíveis, feitas de palavras gentis e pequenos controles, tão leves que você nem percebe que está usando até que seja tarde demais. Aprendi que, às vezes, a prisão mais segura é aquela que você constrói para si mesma, com paredes de gratidão e barras de medo. E mais do que tudo, aprendi que liberdade não é apenas a ausência de fechaduras, mas a presença de escolhas. Escolhas reais, não aquelas falsas que te dão entre submissão e abandono. Escolhas verdadeiras que te permitem decidir quem você é e quem quer se tornar, mesmo quando os caminhos não são fáceis e as respostas não são claras. A coisa sobre sobreviver a algo impossível é que isso muda como você vê tudo na vida. Cada escolha que fiz depois de sair daquela casa no Morro do Sabiá parecia um presente. Cada dia comum como um pequeno milagre. Aprendi que o amor verdadeiro não vem com cadeados, que proteção de verdade não precisa de prisão, e que ser querida e ser valorizada são coisas muito diferentes. Nos primeiros meses depois do resgate, fiquei morando com Marta Silva, a tia de Tiago. Ela tinha um quarto pequeno nos fundos da casa que me emprestou até eu conseguir me firmar. Foi estranho no começo, aprender a viver sozinha de novo. Eu pulava com qualquer barulho, tinha medo de ficar em quartos com portas fechadas e às vezes acordava no meio da noite, achando que ainda estava naquela casa branca no alto do morro. Marta me arrumou um trabalho no fórum, organizando papéis e atendendo o telefone. Não pagava muito, mas era honesto, e aos poucos fui juntando um dinheirinho. Também fui aprendendo a confiar nas pessoas de novo, a fazer amizades, a sorrir sem fingir. Tiago me visitava de vez em quando, sempre respeitoso, sempre mantendo distância, como se soubesse que eu precisava de espaço para me curar. Demorou 2 anos até eu conseguir segurar a mão dele sem tremer. 3 anos até aceitar um convite para jantar. 5 anos até eu dizer sim quando ele me pediu em casamento. Não foi um caminho fácil. Tive pesadelos por anos. Ainda tenho de vez em quando. Sonhos onde estou trancada naquela casa, onde não posso gritar, onde mãos me tocam no escuro e não consigo dizer não. Mas Tiago foi paciente. Nunca me pressionou, nunca exigiu nada. Esperou até eu estar pronta, até eu aprender que nem todos os homens são como José e Emanuel, que nem todo amor é prisão. Nosso casamento foi simples, no cartório da cidade, com apenas alguns amigos próximos. Eu usava um vestido verde claro que tinha costurado eu mesma, e Tiago tinha um terno marrom que parecia grande demais nos ombros dele. Não foi o casamento de princesa que eu sonhava quando menina, mas foi real, foi escolhido, foi meu. Tivemos 2 filhos, Antônio e Clara. Crianças lindas que cresceram sem nunca saber a história completa de como seus pais se conheceram. Eles sabiam que eu tinha sido casada antes, que tinha passado por coisas difíceis, mas nunca contei os detalhes. Como explicar para uma criança que sua mãe foi prisioneira? Como fazer eles entenderem aquele tipo de escuridão sem manchar a inocência deles? Quanto a José e Emanuel, sei pouco do que aconteceu depois. Houve um processo, claro. O delegado Ramalho fez seu trabalho, juntou provas, testemunhas. Marta Silva revelou seus arquivos, mostrando que antes de mim tinha havido outras mulheres jovens que desapareceram depois de visitar o Morro do Sabiá. Algumas delas nunca foram encontradas. Nenhuma delas tinha falado, até eu. Os gêmeos foram julgados e condenados, não por sequestro, já que eu tinha ido por vontade própria, mas por cárcere privado e outros crimes que não quero nem mencionar. Não fui ao julgamento. Não precisava ver aqueles rostos novamente. Ouvi dizer que quando saíram da prisão, anos depois, se mudaram para longe, talvez para o Paraná ou Santa Catarina, onde ninguém conhecia sua história.
Às vezes me pergunto se eles aprenderam alguma coisa, se perceberam o mal que fizeram, não só a mim, mas a todas aquelas outras mulheres. Mas suspeito que não. Pessoas como eles não mudam. Provavelmente só aprenderam a ser mais cuidadosos na próxima vez que escolhessem uma vítima. A casa deles no Morro do Sabiá ficou abandonada por anos. Ninguém queria comprar um lugar com aquela história. As pessoas passavam longe, faziam o sinal da cruz quando mencionavam o nome dos Ribeiro. Até que um dia a prefeitura derrubou a casa para construir uma caixa d'água para abastecer a parte alta da cidade. Foi melhor assim. Algumas casas, como algumas memórias, é melhor não deixar de pé. Tiago e eu vivemos uma vida simples, mas boa. Criamos nossos filhos com amor e liberdade, nunca com controle. Trabalhamos duro, compramos nossa casinha no bairro da Esperança, plantamos um jardim cheio de flores coloridas. Nunca ficamos ricos, mas nunca nos faltou nada. E mais importante, nunca faltou respeito, nunca faltou escolha. Tiago se foi há 5 anos, um derrame que o levou numa manhã de domingo, sentado na cadeira de balanço da varanda, tomando seu café. Foi rápido, sem sofrimento. Tínhamos acabado de comemorar 43 anos de casamento. 43 anos de um amor que nunca precisou de fechaduras para se manter. Hoje, aos 81 anos, vivo sozinha nesta casinha da Rua das Flores. Antônio mora em São Paulo com a família, e Clara está em Belo Horizonte. Eles me visitam quando podem, me ligam todo domingo. Tenho meu gato, minhas plantas, minhas vizinhas que vêm tomar café comigo. Tenho minha liberdade. Entro e saio quando quero. Durmo e acordo no horário que escolho, como o que desejo. Pequenas liberdades que muita gente nem nota, mas que para mim são tesouros preciosos. Se você me perguntar o que aprendi nesta longa vida, diria que aprendi a diferença entre amar e possuir. Aprendi que pessoas não são coisas para se ter, guardar ou trancar. Aprendi que um não dito com firmeza é mais valioso que 1000 sims sussurrados por medo. Aprendi que algumas correntes são visíveis, como as que mantinham José e Emanuel unidos, mas outras são invisíveis, feitas de palavras gentis e pequenos controles, tão leves que você nem percebe que está usando até que seja tarde demais. Aprendi que às vezes a prisão mais segura é aquela que construímos para nós mesmos, com paredes de gratidão e barras de medo. E acima de tudo, aprendi que nunca é tarde demais para escolher a liberdade, para abrir a porta e sair para a luz, mesmo quando não sabemos o que nos espera do outro lado. Se minha história encontrou você hoje, onde quer que esteja ouvindo, espero que ela te lembre que sua voz importa. Suas escolhas importam. Sua vida pertence a você e a ninguém mais. Espero que te ajude a lembrar que nunca é tarde demais para escolher a si mesmo. Para dizer não quando você quer dizer não, para caminhar em direção à luz, mesmo quando não consegue ver o que está esperando do outro lado. Compartilhei esta história porque às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é contar a verdade sobre como a sobrevivência realmente se parece. Nem sempre é bonita e nem sempre faz sentido, mas é sua. E isso, mais que qualquer outra coisa, é o que vale a pena lutar. Se você acha que tem alguém por aí que precisa ouvir essas palavras, talvez possa ajudar minha voz a encontrar o caminho até elas. Às vezes, as conversas mais importantes acontecem entre estranhos que entendem que ser humano significa cuidar uns dos outros, mesmo quando não sabemos os nomes uns dos outros. Me diga nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoraria saber até onde essas velhas memórias viajaram. E talvez você tenha uma história própria que precise ser contada.